noite, pessoal. Estamos aqui mais um dia na gravação do podcast do Boca a Boca Digital. É com imenso prazer que hoje o nosso convidado é a minha referência familiar, é a base da minha casa, é o mantenedor da minha casa, é o meu pastor, meu pai. Seja bem-vindo, pai. Uma salva de palmas aí, galera. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Hoje eu trouxe meu pai. Essa referência que eu tenho na minha vida é uma pessoa que me ama muito, uma pessoa que sempre esteve à frente da minha casa, o meu exemplo de ser humano, de homem, de pastor. E seja bem-vindo, pai. Tamo junto. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor para a gente começar o nosso bate-papo. Como que foi a conversão do senhor a Jesus Cristo? Quando que o senhor aceitou Jesus? Como que foi? O que o senhor estava passando na época para o senhor ter procurado a igreja e ter procurado o Senhor? Conta para a gente um pouquinho dessa fase do Senhor. Boa noite. Quero me apresentar também, né? Aqui é o padre Jorge André, o pastor Jorge, e nós, com muito prazer, estamos participando desse podcast. Isso. E queremos que isso venha a funcionar, e funcionar muito bem, com Amém. proveito, né? E sobre o que você está me perguntando, Jorge André, foi um momento muito difícil da nossa vida que nós tivemos. Foi um momento que nós estávamos bem, mas não estávamos. Foi um tempo que nós moramos no Amazonas. Eu tinha chegado do Iraque. Eu estava vindo do Iraque, porque eu morei um tempo no Iraque trabalhando, montando laboratório. E quando eu cheguei aqui, ficamos 2 anos e nós fomos morar no Amazonas. E do Amazonas, nós ficamos lá quase 4 anos. E resolvemos tudo que tinha que resolver, questões familiares. Ganhava muito dinheiro, salário muito bom. Mas quando chegamos aqui, tivemos uma oportunidade de ter um laboratório. E nós montamos essa empresa, né? E essa empresa era um sonho que não tinha Deus no meio. A verdade era essa. Porque se tivesse o Senhor, Ele falava conosco, não abre não. Como nós não conhecíamos o Senhor, nós abrimos essa empresa. E tudo que nós ganhamos lá no Amazonas, nós perdemos. Perdemos porque tudo que você faz que não tem a direção do Senhor, não é mesmo? Vai para a água abaixo. Não tem jeito. Sim. Então, nós sentimos a necessidade de algo para a gente poder sair dessa situação tão difícil, porque ter empresa não é fácil. Eu já era funcionário de laboratório há muitos anos, mais de 25 anos que eu era funcionário de laboratório, e não tinha experiência o que era ser proprietário de um laboratório. Esse foi aquele laboratório na Rua São Paulo, né? Que vocês trabalharam Como também. eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego, com 11 anos de idade, eu era office boy no centro de Belo Horizonte. Justamente. Pra quem não sabe, gente, eu já ralei de office boy, viu? No centro de BH, com 11 anos de idade. E te agradeço por ter começado a trabalhar essa época, porque isso vai dando norte pra gente. Chegou uma época que eu já tinha que negociar com segurança, que o senhor ia chegar no banco, então... A gente passou por vários momentos juntos e eu bem criança. Eu lembro muito bem, estudava no Colégio Batista na época. Isso. Não, e tinha esse trajeto todo ainda, que se for contar aqui, né? É muita coisa. Podcast. E Jorge André, João Rafael tinha 7,5 para 8 anos, né? Que eram do Colégio Batista. Sim. Eles vinham, desciam com a gente, ficavam no Colégio Batista e nós íamos para trabalhar. Mas foi essa situação que nos levou, porque foi uma situação muito difícil. Uma sociedade que nós não sabíamos, né? Sociedade que fizemos naquela época e que não era boa, mas Deus nos abençoou, sabe? E esse momento eu lembrei de quando eu estudava no colégio, que os meninos estavam estudando, né? E eu, naquele momento de aflição, de angústia, daquela dificuldade que não entrava dinheiro e tinha que pagar as contas. E o dinheiro que entrava era muito pouco. E começou a gerar muitos problemas, então a gente teve que parar com o laboratório. E acabou nós tendo que montar outra situação. E o que acontece conosco quando nós viemos para a casa do Senhor e deixa Jesus
para o final. E, naquele momento, nós corremos atrás de Jesus. E lá onde é que você estudava? No Colégio Batista. Aceitamos Jesus lá. Que massa. Lá, Essa né? eu não sabia, não. Eu estudei lá antes de vocês, né? Sim. Estudei 1 ano só, porque meu pai só deu conta de pagar 1 ano, que as nossas condições não eram boas. Mas aí, ali eu aceitei Jesus. Por que eu aceitei Jesus? Porque nós estávamos com uma dificuldade muito grande financeira, não tínhamos aonde recorrer. E graças a Deus... foi um momento de crise, né? Momento de crise mesmo. De deserto uma crise mesmo. muito difícil e algo que assim que nós tínhamos que decidir a nossa vida. E graças a Deus nós fomos para o Senhor. E foi logo depois que vocês aceitaram Jesus ali no Colégio Batista que vocês foram para a Igreja Batista do Eldorado, certo? É porque nós morávamos no Camargo. Sim. E a igreja mais próxima, porque nós aceitamos Jesus na Igreja Batista da Floresta. E eles indicaram para nós que a gente procurar uma igreja mais perto da nossa casa. Sim. Do que vir para a Floresta, que era mais distante, né? Tínhamos que vir de metrô, essas coisas. Mas aí nós fomos para a Igreja Batista Eldorado. Foi a primeira igreja que nós congregamos lá no Eldorado. Que massa. E foi lá que o senhor estudou, que o senhor virou pastor? Foi lá que surgiu a oportunidade. Que nós chegamos em 1990. Né? Em 1990 nós chegamos nessa igreja e era um pastorzão amado que me batizou minha esposa, e pastor Dilton, saudoso pastor Dilton, maravilhoso, um pastor que construiu aquela igreja toda, desde as pilastras até chegar lá em cima. E eu sou muito grato ao Senhor porque Ele me batizou e batizou minha esposa. Que benção. Na caminhada, ali surgiu a oportunidade, teve um seminário e fizemos o seminário. Graças a Deus a gente conseguiu vencer. O Senhor cuidou de nós. Isso porque, se você olhar, nós tínhamos chegado do norte, nós moramos no Amazonas muito tempo, e no Pará, na região amazônica, né? E quando chegamos aqui, tínhamos dinheiro, mas resolveu montar o laboratório. Aí pronto, o dinheiro acabou. E sem Jesus, né? E sem Jesus. Então, o que fica é que sem Jesus não adianta, tentar sociedade com ímpio, não adianta que não vai dar certo. Não dá certo. Você viveu isso na pele, né? O senhor passou por isso. Cruel. E depois disso as coisas foram começando a melhorar. O senhor foi trabalhar, eu acho que na época montou um laboratório para um projeto da Lagoinha, né? No Renascença. O laboratório que nós tínhamos, nós doamos. Doamos todo o laboratório. Doamos para outras pessoas que mexiam com o laboratório. Doamos para alguns laboratórios que eram mais inferiores, né? Sim. Completou alguns laboratórios. E nisso encerrou a empresa? Nisso encerrou a empresa. Aí você foi trabalhar onde? Aí eu continuava trabalhando no laboratório. Sim. Foi no Hemobel, na época? Fiquei trabalhando no Hemobel. Sim. O Hemobel eu fui para o Pardini. Depois do Pardini, eu aposentei. Porque nesse período que eu aposentei, eu já estava terminando o seminário. Que benção. E estava ainda na Igreja Batista Dourado, terminando o seminário. E as nossas lutas eram constantes, porque o Senhor, Ele queria cuidar de nós. Nós, aparentemente, éramos novos convertidos, nós estávamos quase 3 anos, né, dentro da igreja. Mas eu posso dizer para você o seguinte, nunca faltou nada para nós. Amém. Eu que era acostumado, assim, eu sempre fui um trabalhador daquele assíduo, eu ganhava bem, muito bem, por mais que eu tenha ido para o norte, mas eu já tinha o campo trabalhado. Mas acabou, eu aposentei. Aposentei e foi a oportunidade que o Senhor me deu de eu ter aposentado, que o Senhor abriu uma porta para mim que eu não imaginava, né? Ele abriu uma porta para mim para ser professor. De escolinha de futebol. Porque eu já era formado em educação física. Que benção. Porque na minha época formava-se técnico em educação física. E eu já tinha o curso e nunca tinha trabalhado. Tá. Depois nós vamos falar sobre o projeto de educação física. Vamos falar agora sobre quando o senhor saiu da Igreja Batista do Eldorado e foi ser membro na Igreja Batista Memorial, né?
E lá, como o pastor Antônio José, na época, né? E o senhor estava à frente de um projeto muito legal lá, que chamava o Centésima Ovelha. Centésima Ovelha. E eu, mesmo desviado, eu ouvia falar do projeto maravilhoso. Vocês iam com muitos jovens. Na época tinha o Metanoia também, uma equipe de gincana. Equipe do Metanoia. Então eram muitos jovens que vocês faziam um projeto muito bacana. Fala pra gente sobre esse projeto, que era o Centésima Ovelha, na época da Memorial. Pois é, esse tempo também foi um tempo maravilhoso, porque tem coisas que nós não entendemos no Senhor. E tudo isso que está acontecendo aí, quando a gente para um pouquinho, hoje, que nós já estamos com 32 anos na igreja, e aqui a gente pode ver o quanto Deus trabalhou conosco. E quando nós saímos da Eldorado, o Senhor já nos estava nos conduzindo para uma igreja de um porte melhor. Era a mesma igreja do Senhor, só que uma igreja num porte melhor, uma igreja que estava na visão celular, uma igreja que precisava desse trabalho. E nós não sabíamos. Sim. E nós chegamos ali, eu tinha terminado o seminário, eu cheguei lá, já tinha terminado o seminário, e eles me deram a oportunidade de trabalhar com os desviados. Que benção. E esse trabalho, assim, foi assim gratificante. O Juninho também participou, né? Até hoje. Nossa produção nosso aqui. amigo, Isso há quantos anos atrás? Oh, Uns 20 anos Deus. atrás, né? Tem tempo, hein, galera? Nossa, Deus. Mais de 22 anos, por aí. E foi uma turma, assim, bem dizer, todo mundo novo, adolescente, todo mundo Rafael novo. Bramus também Tudo, participou, todo mundo. Rodrigo, né? Era uma galera massa. E foi um tempo assim que eles nos deram a oportunidade e nós resgatamos muitas almas para o Senhor Jesus, porque nós fazíamos serenata, nós saímos para evangelizar na rua, tinha o nosso tempo com Deus. Nosso tempo com Deus a gente ia para o sítio, que massa, orar, fazer louvor. Era um tempo assim daqueles maravilhosos. E era serenata mesmo? À noite vocês saíam nas casas? Era tanto serenata. Conta alguma história legal que aconteceu. Serenata, nós estávamos fazendo serenata uma certa vez aqui no Monte Castelo, e os demônios manifestavam nas famílias que estavam próximos de onde nós estávamos fazendo serenata. Eles jogavam ovo na gente. Sério? Jogava ovo. E vocês continuaram? Juninho, Nilton, João Rafael estava atrás tocando violão. E eles tacando ovo em nós. E vocês continuavam louvando? Não, na rua Mulungu, a mulher endemoniou em cima do prédio. E começou a jogar as telhas, garrafa, tudo em nós. Tudo. Mas era de madrugada vocês tocando e cantando para os moradores. 2 horas, 3 horas da manhã. E muita gente voltava para Jesus nesse momento? Todas essas serenatas que nós fizemos não escapavam. As pessoas voltavam para o Senhor. E eram bem cuidadas. Tinha o processo que já traziam para a célula, né? Tinha os trabalhos. Primeiro o trabalho era dentro do grupo, que muitas vezes eles vinham para dentro do grupo. Eles ficavam no Centésima. Aí depois que eles se envolveram com a igreja, que eles voltavam, eles ficavam na igreja, na célula e tudo, e continuavam, dando fruto ali. Coisa maravilhosa. E nós louvamos a Deus pelo tempo que nós tivemos na Memorial. E eu falo que o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Foi um tempo preciosíssimo. Foram quase 20 anos, isso? Eu falo que os meninos, as meninas, elas são todas na igreja, são líderes. Os meninos são líderes. Ninguém se perdeu. Que benção. Quem se perdeu porque foi para Jesus. O Muguinha que morreu e foi para o céu. Não, fazia parte, né? Fazia parte. São vários. Se nós for lembrar aqui também, haja 7 minutos, né? E pós-memorial, Deus direcionou o senhor sempre, né? Pela vontade de Deus, orando e pedindo direção a Deus, vocês foram para a Igreja Batista de Contagem. Justamente. Né? Esse tempo foi um tempo difícil, né, para a gente poder sair, que nós ficamos quase 9 anos na Memorial. E para sair, nós temos princípios, né, para poder sair da igreja. Nós nunca saímos de qualquer jeito. Né? O Senhor é que nos levava, porque nós fazemos parte do corpo. E o corpo de Cristo é um. Sim. E quando nós fomos para outra igreja, foi muito triste. Tivemos que deixar os meninos, e muitos deles queriam ir com a gente. Nós falamos, não, é o Senhor que nos chamou. E nós nem sabemos para onde que nós vamos. Mas o Senhor nos levou para a IBC. E que foi um outro tempo maravilhoso também, porque o Senhor nos honrou ali.
Eu falo que cada igreja dessa que nós passamos era um pós-graduação. É um pós-graduado que nós tivemos. A Memorial foi uma história, a IBC é outra história. Chegou lá, começou um tempo novo. E a IBC você já cuidava mais do evangelismo, né? Na IBC, eu cheguei, quando nós chegamos lá, chegamos como para trabalhar o centésimo. Só que o centésimo virou milésimo. Virou milésima? Virou milésimo. Pelo tamanho da igreja. Ué, a quantidade que foi... Pessoas. 10 vezes mais, 100 vezes mais, ué. Tudo muito mais. E olha que eu falo, quem estiver assistindo, né, nesse momento, o ministério, quando Deus chama, ele garante. Nós tínhamos 3 pessoas trabalhando nesse choque, que é o milésima vez. 3 pessoas. Eu, Eva e Miltinho. Você lembra, Juninho? Só nós 3. E o Clóvis. Só. Quando assustou, tinha 180 pessoas. Oh, benção. 180 pessoas. Aí eles até falaram que achavam que tinha outra igreja lá dentro da igreja, né? Não, mas não tinha nada. Não é isso não. É essas conversas bobas, né? Sim. Mas graças a Deus o Senhor nos honrou. Nos honrou porque foi um tempo assim, eu nunca fiz tanto evangelismo na minha vida. Lá na... Olha que nós fizemos muito na Memorial. Mas lá não tinha condição. Eu falo assim, Deus nos honrou. E honrou a igreja também, a igreja cresceu, porque é onde que você cumpre os princípios, cumpre o chamado, a igreja ela cresce. Que benção. Sabe, igual eu fico observando a nossa igreja aqui, ela voltada para missões, voltada, vai crescer, vai bombar de um jeito que ninguém dá conta. Ninguém segura. Por quê? Porque está fazendo... O que Deus agrada. O chamado de Deus para nós é esse. É cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. E de pregar o evangelho. A toda criatura. E de pregar o evangelho. Esse é o chamado. Né? Então, chegamos lá, ficamos esse tempo também, ficamos 9 anos lá, quase 10 anos na IBC. E eu cheguei a começar a pensar assim, está aproximando, será que eu tenho que ir embora? Não é possível. Não deu outra. Aí o senhor recebeu o convite para pastorear a igreja, para ser responsável da Igreja Batista El Shaddai. Da Igreja Batista El Shaddai no 3 Barras. 3 Barras, é. Foi quando o senhor assumiu a igreja, uma igreja que vinha passando por lutas, muitas por muitas dificuldades. É. Conta um pouquinho sobre essa época da El Shaddai. A Igreja Batista El Shaddai, ela teve situações diferentes das outras igrejas, porque ela vinha passando por momentos muito difíceis, né? Sim. Questão de liderança, várias questões. Coisas internas da igreja. Coisas internas. E acaba assim, nós trabalhamos mais dentro do que levando a igreja para fora, como nós fizemos o processo das 2 igrejas. Foi mais um processo de cura. De restaurar a igreja, cuidar da igreja, cuidar das ovelhas todas. Tanto que poucos se perderam. Só quem não queria mesmo que... E, no entanto, nós ficamos lá 11 anos e meio. Olha que essa igreja, eu vou falar com vocês. Foi outra pós-graduação. Outra pós-graduação. E eu tive experiências que eu nunca imaginei na minha vida. Porque não existe para Deus igreja pequena e igreja grande. Sim. É Deus na igreja. E não... Olha o tanto de gente que foi curado nessa igreja. Oh, nós tínhamos um grupo de oração. As irmãs do Coquinho, né? As irmãs do Coquinho. E aí eu só não tinha coque, só eu que não tinha coque. Eu estava lá no meio. Rapaz, eu vou falar com vocês, que coisa maravilhosa. E nós fizemos muito evento ainda, né? Cuidamos. O Senhor nos deu a graça de cuidar dessas ovelhas, nos momentos sociais, levar isso para sítio, fazer passeios, fazer a integração entre os membros, né? A igreja, ela tomou uma proporção. Tomou uma chamada assim que ela ergueu. Ela se manteve, mas chegou um tempo que a gente via que não era para mexer, e nós fomos orar. O que o Senhor queria daquela igreja ali, né? Sim. Aquele ponto, nós descobrimos muitas situações que não era boa. Você entende? E o que aconteceu com a igreja? Nós tivemos que levar muitas pessoas para poder fazer libertação, fazer cura da alma, cura interior. Tudo nós fizemos na Lagoinha. A clínica da alma, levamos para a clínica da alma, e a Lagoinha nos atendeu de uma maneira tão, que eu falo assim, nunca vi também
tanto cuidado com as pessoas igual a Lagoinha faz. Que benção. E eu louvo a Deus porque hoje eu vejo as irmãs, tem um grupo, essas irmãs ainda encontram conosco até hoje. Nós ficamos lá 11 anos e meio. 11 anos e meio ficamos lá. E olha, cuidando, elas têm prazer de encontrar com a gente. Muitas moram longe, moram nos Estados Unidos, elas chegam aqui, vêm encontrar com a gente, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Sim. Até essa igreja, quando nós tivemos que entregar essa igreja, nós colocamos os membros na igreja mais próxima que tinha, nós mesmos que colocamos. Não direcionamos, fomos lá com eles, assistimos o culto com eles. Que benção. Foi isso que nós fizemos. E, graças a Deus, assim, nós estamos alegres de poder entregar uma igreja e não destruir uma igreja, né? Sim. Porque você podia pegar e largar para lá e eles se viravam, né? Mas não é assim o reino de Deus. E foi nessa igreja que o senhor começou o projeto de futsal ou foi bem antes? Você já estava Eu já tinha um projeto antes. Conta pra gente um pouco, só para falar um pouco do projeto, né, de futsal. É um projeto que tem mais de 16 anos, né? Uhum. Lá no bairro que a gente morava, que é o Chácaras Contagem, com Vila Belém. Isso. E se passaram quase 2.000 crianças, né, pai? Então, é um case de sucesso do senhor e foi Deus que honrou o senhor mesmo, porque não veio ajuda de governo, não veio ajuda de nada, e o senhor sempre manteve firme, sempre com material, com bola, tentando dar um bom caminho para as crianças, né, do nosso bairro. É o que eu falei no podcast anterior, o nosso bairro não foi para outro caminho de ter boca de fumo, essas coisas, porque o senhor conseguiu direcionar as crianças, né? Muitos viraram engenheiro, eu vejo casos lá de meninos trabalhador, a maioria do bairro toda é trabalhadora. A região... Conta um pouquinho pra gente desde o começo, as dificuldades, como é que foi, e os frutos, os bons frutos que vocês colheram desse projeto social, que é maravilhoso, e que ele existe até hoje, viu, gente? É verdade que nós temos que dar graças a Deus por tudo. Porque tudo isso é a mão do Senhor. Nós não conseguimos fazer nada se não for o Senhor. Esse projeto é um projeto que, do nada, eu perguntei ao cara se ele queria que desse aula lá. Ele estava acabando de construir a escola. Aí o diretor falou, uai, você dá aula? Eu falei, uai, eu dou aula de futsal. E aí ele falou, nós estamos implantando aqui vários projetos. Quem sabe você monta futsal aqui, é mais um projeto. E eu apresentei, fiz a programação, fiz um projeto para ele, como que seria, e ele nos aceitou. E começamos ali, sabe? Tem 16 anos que nós começamos a dar aula, e é algo assim que Deus assim colocou dentro daquela escola e que abençoou a nossa região. Abençoou meninos que ficaram conosco lá, assim, 12 anos. Os meninos, que tem menino lá até hoje, que tem 10 anos jogando lá, direto. 10 anos, 12 anos. E o importante, né? Porque eu não fico pregando o evangelho lá dentro. Eu sou professor. Mas eu trabalho com família. O que eu falo ali dentro com eles, o que eu chamo eles é para a família. Até alguns, eles ficam até achando que eu sou pai deles, né? Fala paizão, que não sei o quê. Eu falei, não, seu pai está na sua casa, meu filho. Seu pai... Você tem que honrar seu pai. Você quer ser abençoado? Vai obedecer seu pai. Vai obedecer sua mãe. Assim você vai ser abençoado. Agora aqui, eu sou professor. E professor, assim, não professor de ficar pisando os meninos, amassando eles. Não. É um professor que para chamar atenção, mas para também para poder, sabe, abençoar as crianças, para poder visitar, ir na casa deles. As mães vão lá para conversar com a gente. Os pais, são vários problemas, já pegamos caso lá de criança que queria matar o pai, queria matar a mãe. E sabe o que aconteceu com essa criança? Um dos melhores jogadores que passou na escola, não posso falar o nome dele aqui, mas o Cruzeiro ficou andando atrás dele tempos e tempos para ele poder jogar lá no Cruzeiro. Vários desses meninos foram. Eu não trabalho fazendo jogador para profissional. Por quê? Porque se ele tiver aqui, Deus tira ele onde é que ele estiver e leva ele para jogar futebol.
E não precisa de nós ficar forçando, não. O projeto é esses meninos ser amigo um do outro. O Jorge André está falando que a maioria deles tem curso superior. Vocês acreditam nisso? Aquela região atrás que pega Vila Belém, parte do Santa Helena, Chácaras Contagem. Você não vai encontrar um caso ou outro que usa droga, que é um caso ou outro, e a maioria dos meninos passaram pelo projeto de futsal. Que benção, né? A maioria desses meninos. Foi o que eu falei com o pastor Paulo. Futebol é muito importante, né? Na área da educação, na área do familiar mesmo, né? O senhor tentava ensinar um pouco da disciplina para eles, né? E a verdade, o que acontece? Eu passava assim, como um pai mesmo, porque eu adotei os meninos, aquelas crianças, adotei eles como um filho meu. Meus filhos já estavam tudo grandão. Minha menina era pequena, mas também já estava ficando uma mocinha. E quando eu peguei eles, a minha filha já estava com 13, 14 anos. Quando eu peguei eles. Então, porque no total, esse projeto está há 16 anos. Mas eu comecei na rua lá de casa. Porque nós treinávamos no Sensoban. Nós treinávamos no Sensoban. Né, então, são 22. E fora que o senhor treinou no Ibisco, treinou no Novos Tempos, as escolas todas da região. E por causa da gente trabalhar com esses projetos, as escolas particulares ficam sabendo. E te procuraram. E no Novos Tempos, eu fiquei 12 anos no Novos Tempos. Foi uma benção também. Na Memorial, fiquei 6 anos na Memorial. Essas escolas particulares, quase todas eu dei aula. Lá na CMA, fiquei 5 anos na CMA, quando começou. Até encontrei com a sua esposa. Ela estava começando também. Né? Então, o que acontece? Eu vejo isso assim para a glória do Senhor. Por quê? Deus te honrava. E Deus me honrando. Se eu falar com vocês aqui, não tem tempo. O quanto eu fui abençoado. Nesse meio aí, o Ibisco me chamou. Antes de eu fazer dentro do projeto, lembra que eu falei com vocês que eu aposentei? Só que eu aposentei com 3 salários mínimos. E sabe quem completou meus 10 salários mínimos? Nós construindo tudo? As aulas particulares que Deus abriu para mim. Glória a Deus. As aulas particulares. Novos Tempos. Você vai no Novos Tempos, eles querem que eu dou aula até hoje. Eu falei, não, filho, agora eu já estou no 70. Esse ano é o ano de 70. Ele falou, não, você pode só acompanhar. Eu falei, posso, né? E vamos para o tema que é desse podcast hoje, que é o seguinte: nunca desista da sua família. Isso tudo que o senhor passou, todos esses projetos, eu estava desviado, né, pai? Eu não estava nos caminhos do senhor. E era uma guerra espiritual que o senhor tinha, de eu estar desviado, de eu não estar nos caminhos do senhor, de eu estar perdido aí. Mas o senhor nunca desistiu de mim. Até agradeço aqui pela vida do meu pai, da minha mãe, que eles nunca desistiram de orar pela minha vida, eles nunca deixaram sequer. Eu chegava da balada, às vezes o senhor lá de joelho orando e pagando o preço pela minha vida. E você fica até constrangido, né? Nossa, eu no rock, chego em casa, meu pai num quarto orando, minha mãe no outro orando. E isso, você vai se tocando e fala assim, isso não é para mim. Eu não estou no caminho certo. E o senhor nunca desistiu da nossa família. Muito obrigado mesmo por tudo, né? E fala um pouco sobre família, para as pessoas que estão, para eles não desistirem. Se eles tiverem algum problema em casa com os filhos, com o marido, questão de álcool, droga, nunca desistam. Vai para o joelho no chão, que Deus é a melhor solução. A verdade é que nós fizemos ao inverso, né? Família é algo que está no coração de Deus. O projeto de Deus, é a família. Está no coração de Deus. Tudo que ele fez é por causa da família. Ele deu o filho dele, que é uma família com ele, para resgatar famílias. É isso que Deus fez. Não é mesmo? E como que eu vou desistir de você, Jandé? Você é nosso filho. Mas o Senhor nos levou para a igreja, porque ele já sabia que alguma coisa... nós não sabíamos de nada. Mas esse trabalho que nós fizemos foi só tudo voltado para a família. Se você pegar aqui todos, é tudo voltado para a família. Mesmo na escola lá, o que gerou lá a turma do 100º? Um grupo de amigos, e amigos, entende? Como família. Chegou na IBC, o que foi? Do nada, família.
Família é algo assim importante para Deus, né? O Jorge André tem o nosso outro filho, João Rafael, a Jéssica. A gente não tem que reclamar deles. Por mais que cada um teve suas situações. Eu, por exemplo, por que eu estou aqui? Porque o Senhor me trouxe. Porque o Senhor me trouxe. Porque você acha que eu, por meus valores, o que eu fazia antes, eu estaria servindo o Senhor? Mas Deus, Ele teve um imenso amor por mim, sabe? E não abriu mão de mim. Deus, Ele não abriu mão de mim. Eu tenho um versículo que eu guardo sempre, que o dia que eu ouvi ele, eu falei, Deus amado, o Senhor é de verdade. O Senhor está vivo aqui no meio de nós não sabemos. Entendeu? E esse versículo é tremendo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Amém. É assim que funciona. Aonde abundou o pecado, onde é que eu não tinha uma vida aí de bêbado, de drogado, nem nada. Mas cada um tem seu particular. E o seu particular é só Deus que sabe. É só Deus que sabe. Quem já chegou para falar mal de mim para você? Ninguém. Contar alguma coisa errada minha? Ninguém. Mas quem sabe que tem as coisas erradas somos nós. E no nosso particular nós temos muitas coisas que nós precisamos chegar diante de Deus. E Deus me aceitou assim mesmo. Me curou, me libertou, você entende? Me salvou. Então, o que eu tenho que fazer? Uai, se eu faço isso com quem eu nem conheço, se eu faço isso com o julgado lá para a rua, você é meu filho. Né? A Jéssica é nossa filha. O João Rafael é nosso filho. Como? Que eu vou abrir mão de vocês? Não tem jeito. Não tem jeito de abrir mão. Né? Nós perseveramos por quê? Porque a palavra de Deus também diz, aquele que pensa que está de pé, cuida para não cair. É quem pensa. Você está achando que está tudo de... Não, meu filho. Porque a Bíblia, ela nos conduz à palavra. Não é mesmo? Se você pensa que está de pé, cuida então para você não cair, tá? Mas quando está lá dentro da palavra, ele fala, o importante é que você diminua e que eu cresça em vós. Amém. É assim que funciona. Não é? Deus não manda nós diminuir para Ele crescer em nós? Sim. Quando eu diminuo, é que Ele cresce em nós. E se eu diminuir, eu estou me rendendo ao Senhor. E Ele diz que são esses que vai colocar lá em cima. É só quem diminui para Ele crescer. É igual você estava me contando do negócio. É assim que funciona. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, por esse tempo que Deus preparou para você mesmo. Eu sei que você vai trabalhar muito bem diante dessa situação, mas dentro da palavra. Amém. Fique dentro da palavra, porque a palavra, você vê que a nossa igreja, a maior igreja de Contagem, e o pastor ele tem, sabe, esse cuidado de ser dentro da palavra. E nós precisamos ser trabalhados dentro da palavra. Nós precisamos ensinar dentro da palavra. É o tempo todo assim. Entendeu? Então, você vai ver uma igreja muito próspera, muito vencedora. Não é mesmo? Amém. Vamos para as considerações finais. Se eu quer falar alguma coisa, pode mandar um recado naquela câmera ali, fica à vontade. O tempo é pouco, né? O tempo é muito pequenininho. Se deixar, a gente fica batendo papo aqui uns 10 céu. dias direto, né, pai? Tive que orar muito, porque geralmente vem muita coisa e você tem que... Eu glorifico o nome do Senhor por causa desse podcast. Eu vi o podcast da Escola Dominical. Fiquei assim, ó. Fiquei de queixo. Fiquei assim... Dá recomeçar, né? O pastor Cláudio é um negócio louco. Ele é uma Que é benção. aquilo, menino do céu. Eu falei, Deus amado, eu tenho que ir lá assistir esses podcasts. E ele manda para mim, para a glória do Senhor. Amém. Gente, eu quero agradecer a Deus por tudo isso que aconteceu. Que Deus assim possa superabundar sobre a tua vida. Se você está triste aí esse momento, pode se alegrar. Porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer por você. A salvação é algo assim sensacional. Olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Mas teve um tempo que nós estávamos lutando. Eu não vou falar que eu estava triste,
porque eu não posso ficar triste muito tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. É amanhã, então não é para ficar triste o tempo todo, não. Eu, espera no Senhor. Amém. Espera no Senhor. Vem momentos de tristeza, mas vai vir muita alegria. Vai vir muita vitória, muitas conquistas. E é o que nós temos colhido. Amém. Quando o momento está difícil demais, eu começo a dar glória a Deus. Começo a dar glória a Deus e falar, olha, eu tenho certeza que está chegando. As eu coisas tenho boas. Não, já está ali, ó, já está nas minhas mãos. Amém. Não é mesmo? Amém. Eu agradeço pela oportunidade que vocês me deram, né? É uma honra ter o senhor aqui, para te honrar também por tudo que o senhor fez pela minha vida. Te agradecer mesmo pelo senhor ser o exemplo de pai, de homem dentro da minha casa. Nunca me deu mau testemunho. Eu sempre aprendi muita coisa boa com o senhor. Nunca não tenho o que falar do senhor. Né? E te agradecer mesmo por ter aceitado esse convite. Né? Que não é fácil trazer o homem não, viu, gente? O homem falou, vou orar. Vamos para lá no podcast, vou orar. Se Deus me der a direção, vou. Se não vem não, gente. Então é um homem totalmente de Deus, que vive segundo a vontade de Deus e que eu aprenda um pouco disso tudo que o senhor passa pra gente, passou por várias pessoas aí nas ruas de Contagem, no mundo, por onde que o senhor vai, todo mundo ama o senhor, gosta muito do senhor. E muito obrigado mesmo pela presença do senhor. E eu gostaria de fazer alguns agradecimentos hoje. O senhor viu aí o trato que deu na... Tô andando alinhado, é o Afrokairos, tá bom? É a Ludmila, minha parceira lá. Desde o primeiro momento, quando eu falei com ela, ela abraçou a causa do podcast. Eu queria agradecer a Labolaria, que tem abençoado a gente, né, Juninho? Vai ter esse final de semana um encontro da mídia, da igreja, e eles abençoaram a gente com bolos, né, pro nosso café da manhã. Então, já estou usando esse momento aqui também para agradecer a Aline e ao marido dela. Vamos agradecer também o Saisho, restaurante de comida japonesa, meu amigo Fabrício. O Lagoa Dourada é um restaurante lá no San Remo, muito bom, viu, gente? Quem quiser passar o final de semana, tem o Lagoa Dourada. O Paulista, que a gente tem aqui no Betânia e tem aqui no Centro de Contagem também. E hoje, meu amigo que eu visitei, o Léo, da Silva Som, vai ser um dos meus entrevistados aqui para contar a história dele. Um cara que começou, né? Eu conheço há muitos anos e hoje é uma referência no som automotivo. É um empreendedor nato aqui da cidade de Contagem, um cara que venceu na vida, que veio do nada. E um abração pro Léo, tamo junto. E é isso aí. Assista, curta, compartilha e manda para 10 amigos, viu, gente? Muito bênção. Só para o senhor entender um pouco mais do boca a boca digital, pai. É uma plataforma de comunicação onde a gente vai ter uma revista física, digital e esse podcast por enquanto. Mais para frente nós vamos estar lançando uma plataforma de um clube de vantagens e outras coisas mais. Então vem com a gente, assina o canal, curta e vamos embora. Muito obrigado, Juninho. Muito obrigado, Yuri. Uma salva de palmas para vocês. Sem vocês não teria nada disso aqui. E muito obrigado a Deus em primeiro lugar. Amém. Tamo junto. Boa. Finalizou. É isso, pai.